Paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um Resgatando Podcast, hoje com a nossa convidada, que é a nossa pastora Juliana. Paz do Senhor, pastora, tudo bom? Paz, pastor. É um prazer estar, né, nesse podcast. É uma casa que eu já me sinto muito à vontade, que eu sou da família. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a vida do pastor, né, por ter me convidado, visto, né, o meu testemunho como algo que pode edificar a vida das pessoas que vão ouvir, né. Então, eu sou muito grata ao Senhor, grata a Deus por ter me convidado e me recebido neste podcast, neste dia. Amém. Nós também somos gratos, né, porque a senhora aceitou de pronto aqui o nosso convite. Estamos muito felizes com a presença da senhora aqui. Eu já quero começar com a senhora. Hoje a gente vê que é nítido a transformação que Deus fez na sua vida. Mas como foi crescer? A senhora me disse que cresceu em São Gonçalo. Como que foi crescer dentro de uma cidade do Rio de Janeiro? Sabíamos como é que são as cidades lá, né? Por questão de muitas das vezes comunidades, né? Muitas das vezes o jovem cresce sem um pouco de oportunidade, com um pensamento um pouco virado. Como foi crescer sem estar num berço cristão? Eu tenho muitas recordações, né, da minha infância, da minha juventude lá. E era um lugar, que a gente se sentia seguro, independente das condições do local. A minha família sempre foi uma família, né, eu digo família, minha mãe, meu pai. Minha mãe, ela nunca foi da igreja. O meu pai, eu lembro que ele frequentava a igreja, né, quando eu ainda era criança. É, e a gente tinha muita liberdade. Meus pais me davam muita liberdade, até um certo ponto. Então, eu fui muito bem educada, graças a Deus. Eu fui uma criança que brincava muito na rua. As coisas mudou quando meu pai foi embora de casa e eu fiquei jovem, né? Alcancei a idade de 12, 13 anos, que aí entrou a rebeldia da adolescência. Então foi aí que eu comecei a dar um pouco de trabalho, né, para minha mãe. Eu não conhecia Jesus, só conhecia de ouvir. Eu nunca tinha visto as maravilhas de Deus, né? Mas eu fui uma criança que cresceu assistindo desenho bíblico e toda sexta-feira santa assistia filme de Jesus Cristo, porque foi algo que meu pai já tinha apresentado pra gente. Só que eu não conhecia Jesus. E por não conhecer Jesus na minha juventude, eu dei muito trabalho para minha mãe. É, Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. E eu fui uma jovem muito difícil, pastor. Muito, 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 muito. E quando o Senhor fala de transformação, é sobre isso. Foram muitos anos de uma pessoa que não tinha futuro nenhum, que a própria parentela via que não tinha jeito. Eu não vou dizer que a minha mãe me abandonou, mas a minha mãe algumas vezes abriu mão de cuidar de mim porque era impossível. E hoje eu reconheço isso. Para uma mãe era muito difícil cuidar de uma jovem que queria fazer o que queria, queria sair a hora que queria voltar a hora que queria, como se não devesse obediência a ninguém. Então, eu acredito que, assim como Deus fez com Jeremias, né, desde o ventre, assim foi comigo. Só que o processo foi muito longo, né, de lá até aqui. E então eu fui uma jovem que deu muito trabalho. É, eu posso dizer que a minha mãe fazia de tudo e eu não contribuía com nada. Eu não queria estudar, eu não queria. Muita rebeldia, mas eu acho que foi um dos momentos em que o inimigo mais trabalhou na minha vida para poder atacar a pessoa que cuidava da gente, né? Que era minha mãe. Que a minha mãe sempre cuidou muito da gente, ela trabalha, saía cedo. A recordação que eu tenho da minha mãe, ela saía cedo, voltava muito tarde. E quem cuidava de mim e da minha irmã eram meus vizinhos. Os vizinhos que a gente tinha lá na rua. Então, não era justo. E hoje eu vejo, hoje eu entendo. Eu sou mãe e hoje eu entendo que não foi justo, né, com ela, tudo que aconteceu. A minha mãe sofreu muito, muito. E naquele momento ela precisava é, continuar a vida, né? Porque quando meu pai saiu de casa, ficou só ela e duas crianças. Então,
eu vejo hoje que eu não ajudei de forma nenhuma, sabe? Foi muito difícil. E hoje eu poder lembrar da minha juventude faz eu entender que é algo que eu não quero que meus filhos façam comigo, né? A gente entende que Deus tem um propósito em cima de todas as coisas. Só que eu fui muito complicada. Muito, 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 muito. Com 15 anos de idade, eu passei por uma situação e fiz a minha família passar que nem foi algo que eu fiz. E com 15 anos de idade eu fui acusada de ter mandado matar uma pessoa, que era um amigo, e que por coincidência do destino, alguma coisa, ou um propósito de Deus, ele estava com uma carteirinha de colégio minha no bolso quando ele foi morto. Porque ele tinha ido na minha casa naquele dia. Mataram ele. E acusaram eu. Acusaram a mim. No outro dia eu recebi uma ligação do irmão dele, né? Perguntando por que eu tinha mandado fazer aquilo. E aquilo desestabilizou toda a minha casa. A gente não tinha mais paz, a gente tinha mais sossego. A gente não dormia, né? Eu lembro que um dia eu estava no colégio e quando eu saí desse colégio tinha um carro branco, um Gol branco me esperando. E minha tia estava dentro dele. E eles foram me levar para casa. Chegou, né, eles começaram a fazer um monte de perguntas. Eu sozinho dentro de casa. E ameaçaram me matar minha família por conta disso. E a minha mãe teve que largar o serviço para poder vir, né, me acudir. E aí começou o processo de delegacia, de depoimento, de um monte de coisa, para provar que eu não tinha feito. Não tinha feito aquilo. E aquilo me machucou muito. Porque eu falo que em vez de ter ganhado uma festa de 15 anos, eu ganhei o meu nome lá, né? E eu fiquei muitos anos sem falar sobre isso. E por coincidência do destino, um menino que fez eu passar por tudo isso se chamava Cleito. Se chamava Cleito. E, pastor, foi a primeira vez que eu vi que ia acabar ali. Eu achei que eu não ia passar dos 15 anos. Talvez tenha sido a aposta do Satanás, né? Que eu não passaria dos 15. Só que aconteceu uma reviravolta, tudo foi esclarecido e aquilo passou. Passou para as outras pessoas, porque para mim se arrastou por muito tempo. Eu não andava na rua sozinho. Eu tive que morar com a minha tia, né, em outro município. E para ir me curando, né, daquilo. Só que aquilo deixou uma marca muito grande em mim. E eu só tinha 15 anos. E dali pra frente foi só pra baixo, como todo mundo fala. Foi só pra baixo. Parece que piorou, né? Parece que eu fiquei pior. E aí da casa da tia, eu fui pra casa da prima. Aí morei 4 anos com a prima. E depois eu fui morar com meu irmão. Que foi a última casa que eu morei depois de pra vir morar com a minha mãe em Volta Redonda. E eu morei um tempo com meu irmão, filho do meu pai, primeiro filho dele. Aí vim embora e vim morar com a minha mãe. Passou um tempo depois, esse irmão morreu. Eu acho que ali minha vida ia acabar. Porque eu perdi. Eu tenho outros irmãos. Eu tenho outros irmãos, eu amo eles da mesma forma. Só que quando meu irmão morreu, alguém me morreu naquele dia.
Eu sei que nós cristãos, a gente não tem que se agarrar, né, a pessoas que já foram. Só que eu carrego muito isso comigo. Tem muitos anos que meu irmão se foi. E todo dia que chega o dia, eu lembro como se fosse o dia, se fosse agora. É, foi na perda dele que Deus veio à minha mente. Que quando eu recebi a notícia que meu irmão tinha morrido, eu falei com Deus. Foi a primeira e única vez que eu falei para Deus tirar a minha vida. Porque eu não queria mais viver. Porque eu nunca pedi Deus para me levar, para me matar. Aquele dia eu falei com Deus assim: ou o Senhor me mata, ou envia alguém para me salvar. Porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir viver assim. Porque ele tinha me ligado e me convidado para ir nessa viagem com ele. E né, eu não ia conseguir. E teve um segundo quando a minha mãe me botou que ele tinha morrido. Que eu queria estar naquele carro. E eu sinto até hoje. Eu não fui no velório dele porque eu não queria me despedir dele. E ali eu pedi a Deus uma solução. E a gente não tem consciência do que a gente fala ou o que a gente pede para Deus, não é verdade? Porque quando eu falei aquilo, passou um tempinho depois. Por uma ação divina. Uma amiga pegou meu telefone e pediu para ligar para um amigo dela. E esse amigo era o meu marido, que é o meu marido hoje. E ela não conseguindo, eu trabalhava de madrugada, então eu estava dormindo. E ele ligou para saber quem era. Quando ele ligou, eu atendi. Ele falou, ele ligou e falou assim: quem é que tá falando? Eu falei: você quer falar com quem? Ele: não, que me ligaram nesse telefone. Eu falei: não foi eu não. E desliguei. E ali começou. E ali no momento eu não entendi. Mas eu tenho certeza que foi a salvação que Deus mandou para minha vida. Foi ele. Deus mandou ele para me salvar. Ah, Juliana, você vai falar que Deus mandou um homem para te salvar? Ele mandou. Ele mandou uma pessoa para mudar a minha vida. Eu creio. Ele mandou. E ali eu levei o telefone para ela. Falei: ó, o rapaz ligou aqui querendo falar com você. E ela falando com ele. Aí ela olhou para mim. Aí falou assim: ó, bem minha amiga gostando de você. Aí ele começou a me ligar. Aí a gente começou a conversar pelo telefone, conversar pelo telefone. Muito tempo depois que a gente se viu a primeira vez. Eu lembro que foi lá no Aero, no antigo Aero, né? E foi o dia que eu conheci ele. Só que eu já tinha visto ele uma vez, mas eu não me recordava. E eu conheci ele e não demorou muito tempo. E aí a gente vai fazer 16 anos esse ano. Vai fazer 16 anos que Deus usou ele para me salvar. Talvez ele saiba, talvez ele não saiba, mas ele me salvou de muita coisa. Muita coisa. Porque, igual eu falei, não tinha mais saída. Eu não via mais saída. Eu não era ninguém. Eu não via uma porta, pastor, que pudesse me levar para algum lugar. Eu me via estacionada num lugar, vivendo a vida loucamente, porque eu nunca parei. E aí as coisas aconteciam, só piorava, só piorava, só piorava. E meu marido chegou para mudar minha vida. Quando eu conheci ele, as coisas mudaram, de verdade. Eu sou muito grata a Deus, porque mesmo pedindo para morrer, eu me identifico com a história de Elias por isso. Porque mesmo pedindo para morrer, Deus foi lá e abriu uma porta e falou: não, você vai passar por essa porta aqui, porque é aqui que eu quero você. Eu nunca me imaginei o pastor Elias cristão.
Porque mesmo fazendo o que eu fazia, eu ia na igreja. Eu entrava, eu ia, tirava um dia ou uma vez no mês, eu ia na igreja. Botava uma calça jeans, uma camisa, entrava, sentava, ouvia e saía. Só que eu não entendo o mover de Deus na minha vida, porque a gente escuta muita história de pessoas falando assim, não, eu aceitei Jesus porque alguém me entregou um folheto, alguém falou de Jesus para mim, e comigo não aconteceu. Parece que Deus deixou eu viver a minha maneira a vida toda, para quando eu levantasse a mão eu não abaixasse nunca mais. Glória. Porque quando eu aceitei Jesus, eu falei assim, na minha mente, eu nunca mais volto para trás. Tanto que eu fui liberta no dia que eu aceitei Jesus, e nunca mais eu caí na igreja endemoniada. E eu sou muito grata, porque hoje eu tenho tudo que o diabo disse que eu não teria. De verdade. De verdade. Então, talvez seja a história de alguém que eu esteja contando, porque eu lembro que ao longo do tempo eu ouvi testemunho que tocou muito dentro de mim, que parecia que a pessoa estava contando a minha história. E talvez o que eu estou falando aqui seja a história de alguém, de alguma menina, uns 15 anos de idade, achando que é o fim, que não vai mais para lugar nenhum, que não vai acontecer mais nada, que ela não vai para frente, que ela não vai alcançar. E seja a resposta que essa pessoa precisa. Que Deus ele tá vendo e ele tá cuidando de tudo. Porque Deus ele é perfeito mesmo a gente afundado na lama. E ele fala, não tem propósito para essa lama. Que o dia que eu te levantar dessa lama, você nunca mais vai querer voltar para essa lama que eu te tirei. E é sobre isso. É, quando eu me casei com meu marido, a gente era membro dessa igreja que tinha aqui antes. Só que ele queria e eu não queria. Ele queria ser crente, eu não queria ser. Eu ia com ele, mas eu não tava na mesma ligação que ele. Eu já falei em alguns lugares, eu entrava, sentava no banco com um cigarro no bolso. Pra quando eu saísse pela porta da igreja, eu acendesse e ir embora. E assim eu consegui fazer com que ele não quisesse mais ficar dentro. Pastora Juliana, e como foi o período de espera da oração pelo seu filho, Isaac? Então, é natural a gente casar e querer ter filho, né? Hoje em dia talvez não, mas eu sempre tive esse sonho. E quando eu casei, eu queria ter filho. Então eu pedi. Tem um louvor da Fernanda Brum que eu ouvia muito, e eu não era cristã ainda. Eu ouvia muito aquele dai-me filhos, dai-me filhos, se não morro. E eu cantava muito ele na minha casa. E eu pedia muito a Deus para ter um filho. Eu queria ter um filho. E eu sempre falava, eu quero ter um filho. E quando eu fui ao médico, o médico falou para mim que eu não podia gerar, porque eu precisava tratar de algumas enfermidades que eu tinha. Aquilo me destruía. Porque quando a gente não é cristão, a gente ouve o que o médico diz e a gente pega aquilo como um decreto na nossa vida. E eu cheguei em casa e falei, eu não posso ter filho. O médico falou que eu vou ter que fazer um tratamento. E se esse tratamento der certo, eu vou poder ter filho. E eu comecei a tomar o remédio que o médico me passou. Aí esse tratamento eu levaria 1 ano tomando remédio todos os dias. E durante 1 ano eu tomei o remédio. Quando eu voltei lá, né, pra fazer exame de novo, eu já voltei com o resultado que eu tava grávida, já tinha 3 meses. Eu descobri a gravidez e eu já estava com 3 meses. Porque eu trabalhava num lugar e eu passava muito mal todo dia de manhã. E eu achava que era por conta do leite que eu tava tomando lá, que era aquele leite, aqueles os leite comprado igual desse moço que vende aqui na cidade. E fazia muito mal, eu passava muito mal. E a patroa resolveu pedir pra mim poder. Falou, vai no médico, faz um exame. Que eu acho que você tá grávida.
E eu lembro que eu peguei o resultado, não abri, sentei em frente à igreja católica e abri e eu tava grávida. Tinha 3 meses já que eu tava grávida do Isaac. E até então eu não sabia que era menino, não sabia nome, nada disso. Eu liguei pro meu esposo, falei, ó, eu tô grávida. Fiquei com medo de ligar pra minha mãe, mesmo casada, olha, pra contar que eu tava grávida. E com 5 meses eu descobri que seria um menino. E eu lembro que a gente estava vindo, quando passamos ali em frente ao Roberto Silveira, a gente encontrou minha sogra e minha sogra perguntou: E aí? Eu falei: Ah, é um menino. Ela: Qual o nome? Eu falei: Vou botar o nome dele de Isaac. Eu nem falei nada, do Cleito nem nada, só veio na hora: Isaac. E o Isaac veio para mudar a minha vida. Pastor, o senhor não tinha noção de como era. Eu tinha piercing na sobrancelha, eu tinha piercing na boca, eu tinha a orelha toda furada, tinha piercing na língua, tinha piercing no umbigo. E eu engravidei, eu ainda tinha lá, tava lá todos os piercing no lugar. E o Isaac, ele, quando eu descobri que seria um menino, eu, aquilo mudou, viu, uma chave na minha cabeça. Porque eu falei assim, o meu filho não pode viver essa realidade que eu vivo hoje. Porque eu comecei a fumar cigarro com 18 anos. E eu só parei depois que eu. Não vou falar que foi depois que eu aceitei Jesus, que seria mentira. Mas eu vou chegar nessa parte ainda. Da libertação. Porque a libertação de Deus, ela não é naquele momento que você cai ali. Porque quando você cai na igreja, quando você levanta, você tem que levantar com uma atitude de libertação. Porque se você cai ali e você não tem uma atitude de libertação, você vai voltar para sua casa e vai continuar do mesmo jeito. E o Isaac veio para me libertar antes de Jesus, de eu levantar a mão para Jesus. E eu comecei a abrir mão das coisas que eu tinha, né? Do espírito, comecei a tirar. É, eu não consegui parar de fumar na gravidez. E isso me dava muito medo. Eu tinha medo de prejudicar meu filho. E a gravidez do Isaac foi muito tranquila. Algo muito novo para mim, porque foi o primeiro filho. Quando o Isaac nasceu com 41 semanas e 3 dias, muito tarde. Porque Isaac queria nascer por 6 meses. Então o médico deu remédio para segurar e ele tardou, né? Mas o meu filho nasceu muito saudável. Meu filho, quando eu olhei para ele a primeira vez, eu sabia que era Deus. Que não tinha outra explicação. Eu lembro que eu, grávida dele, minha mãe foi numa festa no centro e o negócio lá falou assim: traz sua filha aqui pra gente poder botar a mão na barriga dela. Fala pra ela que o filho dela vai ter os olhos muito bonitos. E quando o Isaac nasceu, era só olho. Porque o Isaac tinha um olho grandão e ele olhava dentro do meu olho. E quando ele olhou pra mim a primeira vez, eu sabia que eu tinha nascido para aquilo. Eu nasci para esse nome. E Isaac mudou a minha vida e a grande família. Porque eu não queria mais fazer as coisas que eu fazia porque eu tinha um filho. E eu não queria que, quando ele crescesse, ele falasse: não, vou fazer porque a minha mãe também faz. Até porque não é assim que as coisas funcionam, porque a minha mãe nunca fez as coisas que eu fazia. E foi o Isaac que Deus usou para me apertar. Porque quando eu vinha nessa igreja, que eu não queria nada com Deus, fizeram uma obra contra a vida do meu filho. O meu filho tinha 2 anos de idade. Ele arrastava o corpo no chão igual cachorro, porque ele se coçava o corpo todo. O corpo todo. E ninguém sabia o que é. Eu tive que ouvir uma médica falando que meu filho deu coçar. E eu lembro que o pastor, que era pastor dessa igreja, o pastor Reinaldo, falou que era.
espiritual. E ali, naquele dia, eu pedi misericórdia para Deus. Eu pedi perdão a Deus. E quando o Isaac tinha 2 anos, quando ele foi curado, foi quando eu aceitei Jesus de novo. Foi quando eu levantei as minhas mãos e eu disse que eu não voltaria mais para trás. Porque ver meu filho naquela situação acabou comigo. E eu sabia que a culpa era minha. Porque a gente se engana, o pastor, achando que Deus não toca nos nossos filhos. A gente acha que a gente pode viver a vida do jeito que a gente quiser e Deus não vai cobrar tocando naquilo que dói dentro da gente. Porque se Ele tocar em mim, eu suporto. Mas se Ele tocar nos meus filhos, eu não suporto. Eu não suporto. E a chegada do Isaac naquela casa, nessa família, da minha família, foi Deus entrando em cena. Deus falou, agora eu vou entrar. Porque Ele deixou eu viver muitos anos do jeito que eu queria. E Ele entrou quando o Isaac chegou na minha casa. Foi quando Deus entrou na minha casa. E ali eu aceitei Jesus. E como eu disse, eu consegui tirar o meu marido da igreja. Então eu tinha que primeiro consertar a mim. Quando eu aceitei Jesus, eu ainda fumava. E nessa igreja que eu comecei, tinha uma mulher de Deus, que hoje ela é pastora, pastora Renata. Ela falou assim, eu vou te ajudar. A gente vai fazer um propósito e você vai parar de fumar. Aquela mulher não me conhecia. Eu estava começando na igreja. Mas ela viu o que Deus faria na minha vida. Ela entrou numa guerra, pastor, que talvez hoje outras pessoas não entrariam. Quando me perguntam assim, Juliana, por que você ora por muitas pessoas? Por que você pega carinho por muitas pessoas de fora, pessoas que estão no mundo? É porque aquela mulher pegou a minha guerra. E hoje eu pego a guerra de outras pessoas porque eu sei o que a atitude daquela mulher fez na minha vida. Pastor, eu não sabia o que era jejum, eu não sabia nem orar. E ela falou, a gente vai fazer um propósito de 8 até meio-dia. E você vai parar de fumar. Com uma semana eu larguei o cigarro. Se aquela mulher não entra na minha guerra, pastor, talvez eu seria como muitas pessoas que aceitam Jesus hoje e amanhã estão lá fora. Porque não teve ninguém para dar suporte. Porque eu era uma pessoa que veio do mundo a vida toda. Eu não tive influência cristã na minha família. Se aquela mulher não tivesse abraçado a minha casa, talvez eu não estaria aqui agora. Porque foi através dessa mulher também que o meu marido aceitou Jesus na cozinha da nossa casa. Que nem era cozinha ainda. Quando nós começamos a congregar nessa igreja, a gente morava num quarto com o Isaac. A gente não tinha banheiro e não tinha cozinha. A gente vivia no quarto. E a gente viveu assim por muitos anos. Nunca reclamamos de pastor. Nunca. Cada vez que... Eu lembro que era um cômodo com aquela telha fina, bem baixinho. De dia parecia o deserto. E quando chovia granizo, parecia que o mundo ia acabar. Eu tinha pavor. Mas era minha casa. E quando meu marido começou a construir lá, a gente olhava e falava, meu Deus, essa obra não anda. Nada acontece, não vai pra frente. E a gente já tinha um filho, tendo que encher banheira no banheiro que era na outra casa.
e levar pro quarto para dar banho na criança em cima da cama e cozinhar na cozinha da outra casa. Era muito difícil, muito. Eu não tinha vontade de ter nada na minha casa, porque eu não tinha casa, né? Eu vivia dentro do meu quarto e Deus disse que ia dar. E ele disse que ia fazer. Só que a gente não esperava que nesse tempo Deus ia mandar outro filho. E foi muito rápido as coisas, pastor. Foi muito rápido, porque eu servi Jesus. Aí passou o tempo, a gente já dirigia culto, né? Na nossa pegada, do jeito que a gente sabia. E aí eu batizei. Meu marido já era batizado, mas ele batizou comigo naquele dia. E eu lembro, pode até parecer alguma coisa pouca, mas eu fui com um vestido novinho que ele tinha comprado para mim, longo, mas ele era todo justo no corpo. Eu batizei, na hora que eu fui trocar de roupa. Pastor, na hora que eu puxei o vestido desfez todinho, de cima a baixo. Eu tinha usado só naquele dia. Aí eu entendi lá dentro do banheiro daquele lugar que Deus não queria mais eu usando aquele estilo de roupa. Era longo, era de manga, mas era todo justo. E depois do batismo, os pastores davam liberdade para a gente dirigir culto, meu marido pregar, eu fazia consagração, estava ativa, movimentando na igreja até chegar uma irmã, uma missionária Sueli, ela ainda mora no mesmo lugar, em cima da igreja, lá que eu congregava, e ela falou, irmã, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Passei aqui, Deus me mostrava a irmã grávida de uma menina. E ela vai se chamar Vitória. Só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Isaac. Você não vai poder gerar agora, porque essa enfermidade não vai deixar. Vamos fazer um tratamento de 1 ano. E parece até hilário, né? E eu fiz tratamento de 1 ano. Quando eu voltei lá, era já com o resultado de que eu estava grávida da Vitória. E eu não entendi, porque Deus me deu outro filho. Eu amo a minha filha. Só que, tipo assim, eu achei que eu pedindo, eu falei, não, Deus, eu quero um filho, eu sou um filho. E Deus me deu mais um. E eu descobri a gravidez da Vitória com 1 mês de gravidez. Na foto do batismo, eu não estava grávida. E a minha mãe falou assim, você tá grávida. E eu sabia que quando Deus escolheu o nome dela, que não ia ser fácil. Eu sabia. Vitória. Para ser Vitória tem que ter o quê? Luta. E a gravidez da Vitória foi linda, maravilhosa, perfeita. E o médico falava, essa criança é grande, essa criança vai ser grande, essa criança vai. Eu fiz exame até para ver o cérebro dela, para ver se estava tudo certo, estava tudo certo. Só que Deus já tinha marcado o dia do parto. E o dia do parto foi difícil. Eu lembro que eu entrei naquele hospital. E eu já sentia que alguma coisa ia acontecer. Porque eu entrei, me internaram, me levaram pro quarto. Aí, quando eu já estava no quarto, alguém veio, uma enfermeira falando de Deus. Eu não sabia que uma coisa ia acontecer. Quando me levaram para a sala de pré-parto, ficou uma enfermeira comigo e ela contou a vida dela toda para mim, pastor, que ela não podia ter filho, ela teve que adotar, não sei o quê. E do nada ela começou a cantar um hino. E esse hino, por muitos anos, me feriu. Que é aquele da Kemily que diz assim, está sofrendo, mas também está aprendendo, né? E eu só chorava. Porque eu sabia que Deus estava me preparando para uma coisa. Eu só não sabia o que era. E era uma coisa que eu não ia ter controle. E quando eles chegaram em Vitória, eu não ouvi minha filha chorando. Tem uma única foto, que foi uma enfermeira que tirou.
muito rápido. Na foto ela tá até fazendo biquinho. E levaram ela. E ali começou. Eu senti a guerra espiritual naquele lugar. Eu via anjo, eu via diabo, eu via anjo, eu via demônio. E eu comecei a sentir dor no estômago. Eu estava anestesiada e eu sentia dor. E os médicos conversando entre eles como se nada tivesse acontecido. E eu falando com o anestesista, pelo amor de Deus, estou sentindo muita dor. Ele, mas eu já te dei todo o remédio que eu podia dar. Não tem mais remédio para te dar. E eu achei que eu ia morrer ali. Naquela sala. Eu senti muita dor. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia. Parecia que tinha alguém apertando aqui dentro do meu estômago, assim, que eu sentia muita pressão. E quando eu cheguei no quarto, eu olhei e o Cleiton estava deitado lá. E eu lembro que eu apaguei. E no outro dia, o médico veio conversar comigo. O médico veio conversar comigo como se minha filha tivesse morrido. Porque ele sentou na beira da cama, segurou minha mão. E eu comecei a chorar. E ele falou que ela nasceu com um problema respiratório, que ela ia ter que ficar lá internada, porque ela não conseguia respirar sozinha, um monte de coisa. E eu falei com Deus naquele dia, naquele quarto. Falei, pra que o Senhor me deu outro filho? Levanta. O Senhor me trouxe para o hospital para morrer. Como o Senhor acha que eu vou embora? Vazia. E eu falei com Deus. Eu lembro. Eu não posso ser hipócrita e falar que eu estava acreditando que as coisas iam melhorar, pastor. Eu falei com Deus. Eu estou servindo o Senhor para quê? Para sofrer. E quando eu fui visitar minha filha, no dia da minha alta, eu olhei para ela e eu desmaiei. Não consegui ver. Que eu vim embora daqui do hospital com as bolsas dela, sem ela. E a minha rotina não tinha mais sentido. As pessoas da igreja vinham para poder falar comigo e falar, não, Deus está no controle. E eu falava, está no controle do quê? Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria. Eu só pensava no tempo que eu ia chegar em casa, dormir, acordar e ir para o hospital para ver ela. E eu ia, quando eu voltava, eu já ligava para saber se tinha alguma coisa e tal. Ela ficou só 6 dias no hospital, mas parece que ela ficou 6 anos lá. E quando ela teve alta, eu fiquei com muita raiva de muita gente. Porque tem momento que Deus não deixa ninguém ajudar a gente. Tem momento que Deus não deixa ninguém se aproximar. Eu estava ferida. Se alguém se aproximasse, ia ser 2 pessoas feridas. E quando a minha filha teve alta, eu não falei, eu não quero ninguém na minha casa. E a minha vida sempre foi movida com louvor. Eu lembro que quando eu visitava ela, eu cantava um hino para ela, que era, eu não vou até que mais irmã tinha cantado na igreja, que é assim, é chegada a hora de agradecer, é chegado o momento de cantar. Que eu mesmo triste com Deus, eu só acreditava nele, eu ia acreditar em quem? O médico falava um monte de coisa e eu vou acreditar no médico. E a Vitória, ela teve alta, o pastor foi lá levar a Santa Ceia pra mim. A Vitória era pequenininha assim, ó. E o médico falava, só ecoava na minha cabeça, ele falando assim, ela vai ser grande, ela vai ser grande, ela vai ser grande. E um bichinho desse tamanho. E depois que ela foi pra casa, maravilhoso, nunca mais. Ela não teve. O período do recém-nascido da Terra, acho que até os 5 meses foi tranquilo. Só que aí depois ela teve queimadura no rosto. A Vitória pegou, teve as mesmas machucados que o Isaac teve. A Vitória também teve. Do alto da cabeça até a ponta do dedo.
Só que eu entendi que a questão da vitória era diferente. O que Deus tinha na vida da vitória era diferente. Tanto que quando eu tive alta, 15 dias depois eu estava no monte, sozinha. Eu botei ela operada. Eu botei ela no canguru, pastor. Passei embaixo da cerca, porque para ir do Oriente para o monte, passa lá embaixo da cerca. Com ela no canguru, eu apresentei ela para Deus no alto do monte. E eu sentia muita culpa por todas as palavras que eu tinha dito para Deus, né? Então eu orava muito, pedia a Deus perdão, porque eu me sentia muito culpada, né? Porque eu entendia que para a vitória chegar, eu ia ter que passar por alguma coisa. Só que no momento quando a gente passa, quando a gente está no deserto, a gente fica questionando a Deus por que Ele levou a gente para aquele lugar. Então a chegada dos meus filhos, o Isaac chegou para levar Deus para a gente. E a Vitória chegou para unificar Deus em nós. Porque através da vida dela, a gente se fortificou como família, como casa. E com a Vitória, a gente ainda morava no quarto. Só que pior, né? Ficou pior, porque dormia eu, a Vitória, Isaac na cama e o Cleiton num colchãozinho no chão. E teve uma noite que o Cleiton estava dormindo, eu estava virada pro lado que ele estava dormindo. Pastor, eu abri o olho e eu vi o diabo no meio. E ele olhava dentro da minha cara. E naquele dia eu falei, Deus, o Senhor precisa mudar essa situação. Que o diabo não pode ficar entrando na minha casa. E Deus começou a trabalhar. Pastor, hoje eu tenho uma casa que tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro gigante. Porque Deus deu. Deus deu. Só que Deus não dá nada de mão beijada. A gente precisa passar pelo processo. A gente não entende. Muita coisa na nossa vida a gente não entende. Só que quando passa, a gente olha e fala, foi necessário. Por isso, muitas pessoas não aguentam, não suportam. Porque tem o costume de olhar para o momento ali. Olha, tá muito difícil, eu não vou suportar. E larga, mano. Só que a gente tem que olhar à frente. Sempre. Porque se eu não tivesse olhado lá na frente, eu teria desistido lá atrás. Há muito tempo lá atrás. Eu não seria essa pessoa. Eu não estaria sentada aqui. E os processos na vida do cristão são necessários, porque senão a gente não cria casca, a gente não cria estrutura para se manter de pé. É muito lindo louvar que só quem tem raiz suporta. Mas será que você está suportando mesmo? Será que sua raiz está bem firmada? Será que se o homem vir cortar você, sua raiz vai ficar ali fincada? Porque eu já fui cortada. Eu já fui uma árvore cortada. Quando eu fui uma árvore cortada, eu achei que eu não ia sobreviver. Porque eu cresci no ministério. E quando Deus mandou eu sair, parece que eu deixei de ser crente. E foi uma pessoa da minha casa falar: será que é de Deus mesmo? Então eu fui uma árvore cortada. Quando eu uni nessa igreja que eu estou hoje, eu era uma pessoa que foi cortada, pastor. E para mim eu não ia conseguir desenvolver mais a partir dali. Só que eu não sabia que Deus tinha algo mais além dali. Eu achei que meu ministério tinha acabado lá atrás. Só que Deus mostrou que tinha algo lá na frente. E o pastor Fernando, ele viu lá, o lá da frente que Deus mostrou. Porque se eu hoje sou a pessoa que eu sou hoje, porque Deus mostrou para ele, deu a visão. É. E ele investiu. A importância do ministério, a importância do pastor na igreja é essa. É igual foi a pastora Renata lá atrás. É entrar na guerra. É entrar na guerra da pessoa. E falar assim, não, vale a pena entrar nessa guerra. Vale a pena porque eu vejo lá na frente. O pastor ele precisa ter essa sensibilidade aí, De verdade. percepção da pessoa que precisa de uma ajuda, precisa
de um carinho, né? Muitas das vezes a gente vive hoje em que muitos já não enxergam mais isso, né? Muitos já não enxergam mais isso, mas quando a gente vê alguém que enxerga e vê isso na gente, né? A história ela muda, né, através da percepção e da sensibilidade do pastor em ver que uma ovelha ela precisa de ajuda, precisa de recuperação, precisa de cura, precisa de transformação. E isso é muito lindo, né? E a partir disso a senhora começou a crescer também dentro de um ministério, né? Deus começou a alavancar a senhora, levar a senhora por igreja. A gente mesmo aqui conheceu a senhora cantando e louvando, deu um ministério tão lindo para a senhora. O que é viver isso hoje, esse ministério tão lindo que a senhora exerce? Então, pastor, é, eu amo quando Deus fala assim, vai minha filha, vai com você. Só que o processo para chegar foi muito difícil. Porque eu comecei a congregar numa igreja que tinha um ministério de louvor que só tinha mulher cheia de Deus. Era Joyce, era Cristina, era Diana, era Marita, e eu olhava aquelas meninas louvando e falava, eu não vou conseguir. E eu sempre gostei de música, mas quando me dava oportunidade eu ficava assim, ó, minha voz nem saía. Eu cantava só hino da harpa, porque eu tinha vergonha. E eu ouvia sempre os meus pastores falando assim, ó, Deus está falando que você tem que fazer o que ele está mandando, senão ele vai te colocar no leito, senão ele vai te matar. E eu só levando aquilo. Até um dia que eu falei assim, não, vou ver o que Deus quer comigo. Eu fui pro monte, só eu. Fui pro monte. E lá eu citei Isaías 6. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E naquele dia, Deus desceu com diferença. Naquele dia, o Senhor colocou a mão sobre a minha cabeça e falou assim, é isso. E eu lembro que também foi no monte. E eu adorei o Senhor com louvor a primeira vez. E Deus tocou numa irmã. E ali a irmã conseguiu sair dali com o coração nele. Eu lembro que eu louvei aquele hino consagração. Ao Rei dos Reis consagro. E ali Deus confirmou o que ele tinha falado comigo em particular. Ele confirmou diante das pessoas que estavam naquele lugar. E a partir daquele dia, Deus começou a me levar nas igrejas para louvar. E Deus falava: adore a mim da forma que você adora na sua casa. E é do jeito que eu adoro dentro das igrejas que eu faço dentro da minha casa. E eu ainda ficava retida, porque a gente fica com medo, porque o sentimental ele bate muito com a humanidade da gente, né? Confronta o espiritual. E eu ficava com medo. Até que um dia eu falei assim, não, eu vou fazer igual eu faço na minha casa. E eu fiz. E aí o céu desceu. Pastora Juliana, e o que toda essa sua caminhada te ensinou sobre dependência de Deus? A dependência de Deus ela tem que ser unânime na nossa vida. A prioridade, né, da nossa caminhada é ser dependente de Deus. A gente pode se contar com homens, né, porque somos seres humanos, mas só quem pode fazer na nossa vida é Deus. Só quem pode transformar algo impossível é Deus. Então, se o cristão não tem essa dependência, ele sempre vai fraquejar. Ele sempre vai. Hoje está em pé, amanhã está caído. Hoje está de pé, amanhã está caído. Porque verdadeiramente não confia na palavra que foi lançada sobre a nossa vida. Porque quando a gente levanta as mãos para o Senhor, automaticamente desce uma promessa sobre a nossa vida. E se a gente não vive essa prioridade e essa dependência, a gente tende a cair por não confiar naquilo que já foi dito, né? Por Deus, porque nós somos infiéis, mas Ele é fiel o tempo todo. Amém. Pastora, todos nós carregamos como cristão, carregamos um versículo no nosso coração. Todo lugar que a gente vai, que a gente passa, se alguém pede para a gente citar um versículo da Bíblia, a gente sempre tem um que a gente gosta muito. Qual é esse versículo que a senhora deixa aqui para aqueles que estão escutando e ouvindo, que a senhora gosta muito, que leva no seu dia a dia? A viúva de Serepta.
quando ela a quantidade de alimento que ela tinha era necessária para comer e morrer naquele dia. E recebeu a visita do profeta. E ali, em vez dela fazer somente para ela, para o filho, ela fez para o profeta, assim como ela foi instruída. E ali o profeta disse que a farinha não faltaria e nem o azeite faltaria na casa daquela mulher. E eu recebi essa palavra quando eu estava caminhando, começando a caminhar. Eu recebi essa palavra sobre a minha vida e eu vivo ela até hoje. A gente pode até passar apertado, mas Deus não deixa que falta. E essa é a passagem da minha vida. É a viúva de Serepta. Eu costumo dizer, na minha família, a gente lá, minha mãe, minha esposa, a gente costuma dizer que pode até faltar no armário, mas na mesa Deus não deixa faltar. A gente deve carregar essa dependência também, na verdade, né? É De verdade. Deus saber que Deus ele cuida, que Deus ele tem feito por nós, né? Basta a gente ser fiel a ele, né? É E verdade. viver aquilo que ele tem pra gente. A senhora poderia deixar uma reflexão, porque muitos jovens, né, através do seu testemunho, estão vivendo o que a senhora viveu. Muitos jovens hoje perdidos, não querem mais ser cristão por causa. Eu costumo dizer para o jovem da igreja que o mundo criou um padrão, pastor. O mundo hoje vive um padrão. Então, os jovens acham essa necessidade de seguir o padrão do mundo. Então, eles querem se enquadrar naquilo que o mundo vive e esquecem que o único que pode mudar é Jesus Cristo. Então, muitos jovens vivem esse padrão. Qual é a reflexão que a senhora deixa para esses jovens que estão vivendo hoje esse padrão, que acha que só está bem se estiver no mundo, se estiver numa balada, se estiver bebendo, se estiver se drogando? O que a senhora deixa para esses jovens hoje? É, o que eu aprendi com toda a minha história foi que Deus, ele trabalha através de pessoas. E a minha mãe foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para me ensinar o caminho correto. Pastor, eu sempre tive uma sensibilidade muito forte, e eu digo isso até para o meu filho, que eu nunca fui de muitos amigos. Por quê? Porque por ter uma sensibilidade espiritual desde nova, muito forte, eu sentia quando algo não era de verdade. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais que a vida nos mostra. Que ali é pequenos dedos de Deus mostrando pra gente que aquilo não é pra gente. Eu me sentia muito bem quando eu estava na bagunça, no pagode, no baile funk. Mas o depois, quando eu chegava na minha casa, era só vazio. Eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. Eu só tinha quando eu estava na bagunça. Quando eu chegava na minha casa, era só eu. Era eu, travesseiro, choro, tristeza, vazio. E os jovens têm esse costume de achar que todo mundo é muito chato. Ah, é chato porque quer que eu faça isso ou não quer. Mas não é chatice. Se eu pudesse ver lá atrás que era a mão de Deus, eu teria evitado muita coisa. Eu teria deixado de passar por muitas situações. Então, não aconteceu coisa pior porque não era o propósito de Deus. Mas se Deus quisesse, talvez ele teria deixado eu morrer com 15 anos de idade. Então, um alerta para os jovens no dia de hoje é isso. Deus sempre vai enviar alguém para te alertar sobre algo. Deus sempre vai enviar uma pessoa para falar assim: olha só, eu tô vendo você andando com fulano, mas fulano não é tão seu amigo assim, sai fora, vai te levar para furado. Não cai nessa, porque ele vai te levar para o buraco. Então, ouça os sinais, veja os sinais. Não é só quem é espiritual que vê. Todo mundo tem a capacidade de ver quando alguma coisa não está certa, não é certo, não é legal. Quando você recebe um convite para ir numa festa e aquilo dá uma sensação ruim no seu coração, mesmo assim você vai. Chega lá, acontece o pior. Isso é sinal. É só Deus guardando sua vida. E não acontece o pior porque Deus não permite. Basicamente, a gente escutar a voz de Deus, né? Escutar a voz do Senhor falando conosco, entender o cuidado, né, que Deus tem com a gente quando ele nos avisa, quando ele envia alguém para falar com a gente, ó, não vai por esse caminho, que esse caminho pode trazer consequências ruins para a sua vida, né? E a gente saber escolher. Eu prego aqui na igreja muito isso, a gente entender e saber escolher o certo, né?
não viver de padrão, né? Mas entender que nós precisamos e somos dependentes de Jesus, né? Pastor, eu quero agradecer a senhora pela presença da senhora, pelo testemunho lindo. Tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, muitos jovens. Quantos estão dentro de casa hoje passando por essa mesma situação? Mas a partir de hoje, Deus quebra esse Em decreto, né? nome de E Jesus. muda a história de Em muitos nome de que estão dentro de casa agora ouvindo. Você que está dentro da sua casa, que vai ouvir esse testemunho, aceite a Jesus, tá? Não espere muito tempo. Faça uma escolha certa, que é viver com Jesus. Amém, pastor? Amém, Muito pastor. obrigado. Deus abençoe. Eu Deus que abençoe. agradeço, tá? Deus abençoe. Precisamos, nós estamos aí, em nome de Amém. Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Para você que ainda não nos segue, clica na opção seguir no Instagram do podcast Resgatanos. Curte, compartilha, comenta. Segue também nossa pastora Juliana. Como é que a gente encontra a senhora no Instagram? Meu Instagram é Juliana Vital 20, lá no Instagram. Segue lá, compartilha com força, nos ajude abençoando esse projeto que começamos aqui. Tenho certeza que a sua casa será edificada. E segue também a gente na rede vizinha, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Até o próximo vídeo!